Domingo de Advento, a liturgia nos convida a celebrarmos a alegria do Espírito, marcada pela exortação do apóstolo São Paulo na segunda leitura de hoje. Gaudete in Domino semper, ou seja, alegrai-vos sempre no Senhor. Por isso, esse domingo passou a se chamar Domingo Gaudete. Gaudete, em latim, quer dizer alegrai-vos. Somos chamados a nos alegrar. E a liturgia hoje usa o rosa, justamente para mostrar a alegria da proximidade do Natal. Não ainda o branco do Natal, da solenidade do Natal, mas o rosa para simbolizar justamente a proximidade, já que o roxo vai, de certa forma, vai ficando mais claro, para sinalizar então que o tempo do Advento já está encaminhando-se para o fim e que o Natal se aproxima. No início da igreja, o domingo Gaudete, que é o terceiro domingo do Advento, ou então o quarto domingo da Quaresma, chamado de Domingo Letare, que também em latim significa alegria, usava-se já a cor rosa nesse domingo para sinalizar aos fiéis que o tempo do jejum, o tempo das penitências estava já chegando ao fim. Então, quando eles viam que o rosa já se fazia presente na celebração daquele domingo, então era chamado o domingo Gaudete, no caso do Advento, ou o domingo Letare, no caso da Quaresma, era justamente para que os penitentes, os jejuadores, pudessem perceber que o tempo da penitência e do jejum já estava chegando ao fim, porque a Páscoa estava se aproximando, ou a celebração do Natal. Por isso, meus irmãos, nós hoje, nas leituras da missa de hoje, percebemos claramente o motivo da nossa alegria, o sentido da celebração de hoje, desta alegria, é a alegria do Senhor, como nos falou São Paulo na segunda leitura de hoje. Alegrai-vos no Senhor. Não é uma alegria qualquer, não é uma alegria que se estabelece em qualquer coisa, não é uma alegria que muitas vezes é confundida com um certo euforismo, né? Não é uma alegria que está nas coisas simplesmente, ou na proximidade das comemorações que se aproximam, as comemorações exteriores das festas de final de ano, etc. Não é isso, mas a nossa alegria, a alegria que nós celebramos na liturgia, é a alegria que está no Senhor. Nele está a nossa alegria. Ele é o motivo da nossa alegria. Ele é o sentido da alegria espiritual de cada um de nós cristãos, né? Ele é o sentido dessa alegria espiritual. Mesmo em meio às realidades difíceis, mesmo em meio às provações, aos sofrimentos, nós cristãos sempre nos alegramos no Senhor. Nós cristãos sempre confiamos e esperamos viver essa alegria espiritual que vem do Senhor. A primeira leitura de hoje, tirada do livro do profeta Sofonias. Profeta Sofonias, do século VII antes de Cristo. Ele se dirige à cidade de Jerusalém, àquela população, justamente com estas palavras: rejubila, filha de Sião, exulta de alegria, povo de Israel. O Senhor teu Deus está no meio de ti, como poderoso Salvador. Profeta Sofonias, do século VII antes de Cristo, já convidava o povo a se alegrar pela vinda do Senhor, pela promessa de Deus que haveria ainda de ser cumprida, que não havia sido cumprida, porque o Messias veio muito tempo depois. Pois bem, vejam, o povo já era convidado a alegrar-se, porque o Senhor viria.
Então vejam, se naquele tempo, no século VII antes de Cristo, o povo já era convidado a viver uma alegria numa promessa que ainda não havia se cumprido, imaginem nós, que já podemos ver a promessa cumprida. Imagine nós, que já experimentamos a vinda do Senhor, já a promessa que já se cumpriu, porque o Senhor veio, o Senhor desceu do mais alto dos céus e habitou no meio de nós. Portanto, se ao mesmo tempo que o profeta Sofonias convida o povo a alegrar-se por uma promessa que ainda haveria de se cumprir, São Paulo, na segunda leitura, depois de Cristo, nos convida a nos alegrar no mesmo sentido, da mesma alegria, porém a alegria numa promessa agora realizada, cumprida em Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, a nossa alegria hoje, o motivo da nossa alegria está na salvação que vem de Deus. Por isso nós devemos nos alegrar. Hoje tive a oportunidade de fazer uma encomendação, um velório, e eu dizia exatamente isso à família. Humanamente podemos até estar tristes, é compreensível que humanamente estejamos tristes pela perda do nosso ente querido, mas ao mesmo tempo, pela fé, nós nos unimos à alegria dele, porque a alegria dele se cumpriu hoje, porque a salvação que vem de Deus para ele, para aquele que se foi, se realizou. Portanto, de certa forma, nós nos unimos à sua alegria. A cada celebração, como a celebração de hoje, neste domingo da alegria, por mais que humanamente nós nos entristecemos, mas espiritualmente nós nos unimos à alegria daqueles que já podem contemplar a salvação que vem de Deus. Por isso, meus irmãos, nada pode nos tirar essa alegria. E por isso celebrar esta alegria é, de certa forma, garantir para nós aquilo que nós vamos celebrar daqui a 2 semanas, que é a celebração do Natal do Senhor. E neste terceiro domingo do Advento, este domingo Gaudete, hoje também é uma tradição na igreja, sobretudo na Itália, a bênção do menino Jesus, das imagens do menino Jesus. E o sentido desse domingo, da bênção das imagens do menino Jesus, é justamente para que nós possamos viver já a proximidade dessa alegria pela vinda do Salvador. Por isso nós levamos as imagens do menino Jesus até as igrejas para serem abençoadas, e depois, na noite do Natal, é que ela será então colocada nos nossos presépios. Pois bem, a liturgia de hoje então nos convida também a olharmos para o presépio, ou o presépio começa de certa forma a estar mais no centro destas celebrações, dessas últimas 2 semanas que antecedem o Natal. E olhando então para o presépio, nós podemos perceber o sentido da verdadeira alegria. O presépio, meus irmãos, é uma escola de vida, do qual nós podemos aprender o segredo da verdadeira alegria. Olhando para o presépio, então, compreendemos o verdadeiro sentido da alegria que vem do Senhor. Em que consiste a verdadeira alegria? A verdadeira alegria não consiste em ter muitas coisas, mas a verdadeira alegria consiste em sentir-se amado pelo Senhor. E olhando para o presépio, nós percebemos exatamente isso. No presépio, nós não vemos muitas coisas, muito pelo contrário, vemos indigência, dificuldades. No presépio nós vemos de certa forma até uma família que está de certa forma à margem, uma família solitária, que não encontrou lugar para dar à luz ao seu primogênito. Portanto, no presépio, humanamente teríamos motivo para nos entristecer, e no entanto, contemplando o presépio, nós nos alegramos. E nos alegramos justamente por quê? Porque do presépio nós aprendemos o sentido da verdadeira alegria, que é
em não ter muitas coisas, mas sentir-se amado por Deus. No primeiro momento, sentir-se amado por Deus. Olhamos para o presépio e compreendemos como Deus nos ama. Deus nos ama a tal ponto que Ele desceu do céu, da sua condição divina, e se fez presente na fragilidade de uma criança. Se fez presente na fragilidade de uma criança e em meio à vulnerabilidade da condição pela qual ele nasceu, ou na qual ele nasceu, no estábulo, entre os animais. Portanto, olhando para o presépio, nós compreendemos como Deus nos ama. Deus foi até o extremo do seu amor, e da manjedoura, do estábulo, Ele foi até a cruz, ao Calvário. Vejam a prova do amor de Deus pelos homens. Deus não mediu esforços por nós, Deus não mediu consequências, Deus se entregou inteiramente aos homens, desde o seu nascimento até o Calvário. Ele sempre demonstrou o seu amor, entregando-se, esvaziando-se, imolando-se por nós. Portanto, meus irmãos, ao contemplar o presépio, vemos ali alguns personagens que também muito nos ensinam a viver essa verdadeira alegria. Os principais, José e Maria, Nossa Senhora e São José, que não parecem ali ser uma família coroada de muitos êxitos. No entanto, tiveram o seu primogênito entre muitas dificuldades, entre muitas indigências. Contudo, vemos Maria e José repletos de uma alegria interior. E por quê? Porque se amam, porque se sentiram amados por Deus, e porque se amavam um ao outro. O amor nos ajuda a superar todas as dificuldades, o amor nos ajuda a superar todas as tribulações, o amor nos ajuda a suportar todas as provações. Por isso hoje muitas pessoas, as famílias, os jovens, estão sempre procurando a sua felicidade, procurando a sua alegria, mas apenas procurando numa satisfação, nos prazeres da vida, e por isso não encontram, por isso não se realizam, porque acreditam que a alegria, a felicidade está nas coisas, no possuir, quando na verdade a alegria está no interior, a alegria está na realidade espiritual de cada um de nós, a alegria está na capacidade de amar e de ser amado, na capacidade de amar a Deus e amar o próximo. É aí que se dá a verdadeira alegria, é ali que nós experimentamos a verdadeira alegria, no amor, porque é o amor que sustenta, é o amor que dá sentido, é o amor que garante a verdadeira alegria. Pode faltar tudo numa família. A gente sempre ouvia quando era criança, podemos até ir morar debaixo da ponte, mas nós nos amamos, portanto até embaixo da ponte há quem seja feliz, há quem sinta a alegria, porque se é amado, pode faltar tudo, mas ele sente essa alegria que é própria do amor que vem de Deus, sente-se amado por Deus. É assim também que estão os pastores no presépio. Quem são os pastores? Homens simples, homens pobres, homens que viviam numa condição de pobreza, de marginalidade imensa, homens que eram explorados até, porque tinham que ficar nos rebanhos dia e noite, talvez para ganhar muito pouco, talvez nem o suficiente para suprir as suas necessidades. No entanto, vejam, a fé os ajudou a reconhecer naquele menino envolto em panos e colocado numa manjedoura, o sinal da promessa de Deus para todos os homens. Que promessa é essa? A promessa de que Deus os ama. Olhando para aquele recém-nascido, certamente, humanamente, os pastores iriam ver que nada iria mudar na vida deles, e é verdade,
socioeconomicamente falando, aquele menino que nascia não iria mudar a condição deles. No entanto, eles se alegraram porque viram no menino, envolto em faixas, eles viram o sentido da verdadeira alegria, que não está em ter, mas em ser, em viver, em experimentar o verdadeiro amor. Por isso, meus irmãos, hoje é o domingo da alegria, sim, para todos, porque nós nos alegramos no Senhor, porque Ele é o motivo da nossa alegria, Ele é o sentido da nossa alegria, e no Senhor, mesmo em meio a todas as dificuldades, nós encontraremos a alegria. No Senhor, mesmo que nós tenhamos motivos para chorar, para nos entristecer, no Senhor sempre nós encontraremos motivo para nos alegrar. Que o Senhor seja hoje e sempre a nossa força, que o Senhor seja hoje e sempre o motivo, o sentido da nossa alegria. Assim seja. Amém.